Eu queria muito saber o perfil do eleitor e a divisão pelos estados. As pessoas estão muito receosas da apuração, no dia da apuração. E eu acho que a pesquisa da Datafolha pode trazer explicação do que a gente vai ver na apuração. A expectativa é que Bolsonaro esteja à frente na maior parte da apuração no domingo, quando a gente for acompanhar a apuração dos votos, né? Por quê? Porque Bolsonaro lidera em praticamente todas as regiões. Lula só vence no Nordeste do país. Vamos colocar aqui na tela, por favor? A gente vendo aqui, ó, que houve, no entanto, algumas mudanças. Por exemplo, no Sudeste, houve agora uma redução da diferença entre eles. Acho que a gente tem um gráfico aqui, ó, aqui entre as mulheres. No Sudeste, Lula se aproxima de Bolsonaro no Sudeste. Lula tem agora, Bolsonaro tem 48 e Lula 44. A gente vê aí o gráfico mudando. Lula tinha 44, continuou com 44, Bolsonaro tinha 47, ficou com 48. Mas é praticamente estável, né? Isso aqui é dentro da margem de erro, não tem muita mudança. Quando a gente vê no sul do país, Bolsonaro sai à frente. Quando a gente vê no Sudeste, como a gente viu aqui, Bolsonaro sai à frente. E tem também a questão relacionada aos homens e mulheres. E aí é interessante a gente ver também o gráfico. Lula ampliou a distância entre os mais pobres. Está aqui o gráfico Lula agora com 61% entre os mais pobres e Bolsonaro com 33%, que foi justamente o que a gente falou do Auxílio Brasil. E Lula ampliou também, na verdade manteve, a vantagem entre as mulheres. Se a eleição fosse só com mulheres, Lula seria eleito com mais facilidade, pelo que a gente vê aqui. E tem também em relação aos homens, não está aqui o gráfico, mas em relação aos homens, há também ali uma proximidade entre Lula e Bolsonaro, mas Bolsonaro com uma leve vantagem. Queria que você falasse agora para a gente sobre o perfil, né, do eleitor de cada um deles e o que a gente pode esperar diante desse perfil traçado pelas pesquisas, o que a gente pode esperar no dia da apuração, Lavareda. Veja, Fabiola, boa parte da resposta você, com a leitura desses números, já nos deu. O Lula, qual é o perfil do seu eleitorado? É predominantemente, do ponto de vista de gênero, feminino. Do ponto de vista de escolaridade, perto da metade dos seus eleitores tem, no máximo, o fundamental completo. Do ponto de vista de renda, e isso está bastante associado, seus eleitores são, sobretudo, aqueles de 0 a 2, que têm renda familiar de 0 a 2 salários mínimos. Lula chega próximo a Bolsonaro na região sudeste, agora essa diferença aí estabelecida de 4 pontos, é a mesma diferença na região norte e Bolsonaro tem uma liderança mais dilatada, de 18 pontos, um pouco mais, nas regiões sul e centro-oeste. O que é que isso tem como rebatimento do ponto de vista do anúncio da apuração no domingo? Se nós tivéssemos o mesmo padrão, e eu vou explicar adiante por que esse se que eu coloquei, se nós tivéssemos o mesmo padrão, se nós tivermos o mesmo padrão do anúncio dos resultados do primeiro turno, ou seja, com uma certa lentidão, onde entram primeiro estados do Sul, além do Distrito Federal, onde a apuração é mais rápida, não é? Nós teríamos uma dianteira de Bolsonaro expressiva no início, superior talvez a 20 pontos válidos, e isso sendo diminuído ao longo do tempo. E aí, daí a 1 hora e meia, 1 hora, esses números já estariam mais estreitos, e aí, perto de 2 horas depois, tal como no primeiro turno, o Lula empataria e, eventualmente, ultrapassaria conforme os dados dessa pesquisa. Mas, Fabíola, eu quero lembrar que em 2018 isso foi um pouco diferente. Primeiro anúncio de voto, já chegaram mais de 60% das urnas apuradas. E aí, com um percentual desse, certamente nós já teremos também votos no Nordeste e a distância não vai estar tão grande aos olhos dos espectadores e não haverá, provavelmente, no meu entendimento, muita surpresa, tal como houve no primeiro turno.